Olá, hoje vamos falar sobre gestão da emoção nos condomínios, mas com um olhar jurídico. Olá, hoje temos um olhar jurídico sobre gestão da emoção e nosso convidado é o Dr. Felipe Ferrarese. Hoje está aqui em Balneário Camboriú. Muito bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. E também vamos falar de coisas não tão jurídicas assim, mas da gestão e como a gente pode interpretá-la, né, na visão até de um advogado. Porque assim, o doutor deve ver várias coisas ali, né, nos bastidores, inclusive nas assembleias, deve ter bastante coisa aí, né, para contar. E o que seria essa gestão da emoção nos condomínios, doutor? Então, a questão da gestão da emoção, a gente já está falando num outro patamar onde o síndico precisa buscar conhecimento ou buscar formas de aprimorar isso dentro da gestão dele, dentro da sindicatura. Afinal de contas, ele como representante do condomínio, ele vai lidar ali com personalidades diferentes, vai lidar com questões complicadas, com a Assembleia Geral, que sempre traz muita discussão, os ânimos, né, de quem participa da Assembleia Geral, por exemplo, acabam ficando mais elevados. Então, são várias situações onde o síndico pode procurar, através de um conhecimento comportamental e também voltado para a parte emocional, de evitar conflitos, de fazer com que haja uma conciliação sobre determinados temas. É evidente que ninguém quer forçar todo mundo a aceitar uma determinada decisão ou outra, né? Mas é fazer com que se chegue num consenso de uma forma razoável e que todos possam compreender exatamente daquilo que se está decidindo e que possa parecer, por exemplo, para essas pessoas perfeitamente normal, aceitável e dentro de uma tranquilidade que a ideia dele não foi acatada ou então ou até mesmo o síndico, ele entender que ele não precisa ter sempre a razão, né? Que o síndico também tem que se posicionar e não entender que, por exemplo, que o síndico bom é aquele que faz aprovar tudo aquilo que ele bota num determinado projeto. Então, veja, trabalhar com pessoas a gente sabe que já é complexo, né? São personalidades diferentes. Mas hoje existe, né, várias ferramentas aí neurolinguísticas que a gente consegue observar também dentro do contexto jurídico uma certa formatação de como o síndico deve se comportar e também se relacionar entre os condôminos. A PNL, né, que fala, eu participei de vários treinamentos e uma das situações que a gente vê também é como a gente também tem que se conhecer, né? Então são ferramentas que a gente se conhece para saber como que a gente vai aplicar isso, né? Vou dar um exemplo aqui, o amortecedor, né? Vamos dizer, eu escuto a tua opinião, eu entendo o seu ponto de vista, mas aí a gente vai falar o nosso ponto de vista, para ter aquela, não, né? Ele tem a opinião dele, né? Deixa a sua opinião. Essa é uma das estratégias, uma das técnicas de PNL, né? Dissociar também é uma das técnicas, que é quando tem um conflito, você se imaginar fora daquele conflito, para você visualizar tudo que está acontecendo, né? Para ter as melhores decisões. Então a PNL é fantástica, que é um assunto muito bacana que o doutor trouxe para a gente aqui. E quais seriam, assim, alguns benefícios que você vê, assim, em relação para os moradores? Sem dúvida nenhuma, é justamente você criar o ápice, seria fazer com que os moradores conseguissem entender e de forma tranquila discutir naturalmente sobre as ideias e de forma que eles possam entender que vai prevalecer o voto da maioria, afinal de contas, numa Assembleia Geral a gente está falando do momento mais democrático do condomínio, né? E trazendo um pouco da parte jurídica, né, o que nós temos de temas aí relacionado a isso, a questão emocional, né? Qual que vai ser o comportamento do síndico emocionalmente e o que ele deve esperar, por exemplo, de um condômino emocionalmente quando falar do assunto inadimplência?
E quando ele for falar, por exemplo, daquele determinado condômino que está ultrapassando os limites e fazendo um barulho excessivo, ou está reiteradamente causando aí, descumprindo o regimento interno e acaba vindo a ser um infrator contumaz, né? De que forma ele deve abordar isso? Vamos pegar situações mais delicadas, né? Violência doméstica. Então, veja só, o síndico ele está exposto a assuntos de altíssimos graus de sensibilidade, onde ele precisa realmente estar preparado psicologicamente. E o síndico, vamos lá, já vamos retroceder um pouquinho aqui, o síndico ele tem que entender também sobre as questões pessoais dele, personalíssimas, né? É natural, por exemplo, que o síndico reconheça que talvez ele não tenha um certo amadurecimento para tratar de determinados temas, né? Talvez ele reconheça que a personalidade, por exemplo, dele é mais explosiva, então cabe a ele ou procurar um aperfeiçoamento, né, dessas técnicas neurolinguísticas ou até emocionais, ou então ele se retirar, né? Ele se retirar da sindicatura, ele ser humilde ao ponto de entender que determinados momentos ele pode não estar aí contribuindo para o condomínio sobre o aspecto emocional nesses temas, né? Então esses são alguns apontamentos jurídicos que têm impacto diretamente com a parte emocional. E quando a gente falou ali de moradores, acontece alguns casos que os moradores também às vezes não conseguem numa assembleia se posicionar e acabam às vezes, por exemplo, te contratando para estar junto ali no momento para você se posicionar junto com eles. Isso também acontece? Acontece e é engraçado, né? Porque você lida às vezes com situações onde o condômino quer falar ou quer se expor e tem medo. Mas ele é um proprietário, ele é um condômino, ele é detentor de um voto, né? E, claro, já existiram situações onde há contratação do advogado e aí também decorre um detalhe, né? Aquela sensibilidade do advogado em entender o momento. Como, por exemplo, você vai a uma Assembleia Geral que vai tratar de um tema tenso, onde há um conflito já conhecido dentro do condomínio através de alguns condôminos, que sempre acabam se espezinhando ali. Então, desde as questões de vestimenta do advogado a comparecer naquela assembleia, até mesmo a forma como ele vai se portar e o tom de voz e a expressão corporal, tendem já de início a contribuir ou até mesmo a prejudicar a presença dele ali. Então, veja só, tem até questões, né, que não são tão lógicas e que refletem aí sim também na questão comportamental. E vamos pegar o exemplo ali, por exemplo, da inadimplência, né? O que você pode tirar, pelo menos de conclusão inicial, numa situação onde o síndico vai amigavelmente cobrar o condômino de uma determinada inadimplência, né? Ele sabe que a pessoa está devendo, está fragilizada, então a pessoa já vai vir com um tom de defesa, já vai vir com um certo tom de desculpa, geralmente, né? Mas a sensibilidade do síndico pode fazer com que, às vezes, as desculpas possam virar numa promessa ou até mesmo num acordo, né? Por exemplo, ele precisa entender antecipadamente o que está acontecendo com esse condômino. Será que ele está desempregado? Será que aconteceu alguma situação familiar que demandou uma retirada, né, que causou essa inadimplência? Então, ao invés, muitas vezes, do síndico ir lá, estou batendo na sua porta para cobrar a dívida de 5 meses que você não paga e está fazendo falta aqui no condomínio, talvez você não tenha que fazer isso numa única conversa, você faça por estágios, né? Vai lá bater um papo com ele, como é que você está, como estão as situações, posso te ajudar em alguma coisa, procurar entender para então você saber a postura correta, se ela pode ser um pouco mais incisiva ou até mais colaborativa. São ferramentas, né? E são várias. A gente até está aqui para o pessoal, a gente fez uma entrevista também com o Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, e assim, é impressionante. E quanto mais você sabe as estratégias, você consegue pegar ali um desdém, um ombrinho ali pro lado. Então, são situações que a gente até prevê algumas, né? Alguns problemas. Não, peraí, a pessoa está tentando me enganar de tal forma, né?
Então tá aí as ferramentas aí, mas que vale a pena, né, os síndicos estudarem, acompanharem os canais, estudarem mesmo a neurolinguística, que o certo é realmente tirar um tempo mesmo com disciplina para estudar, porque é uma ciência, né? Então tem que estar com constância. E por onde que os condomínios podem começar, doutor? Então, veja, é um assunto que justamente já demanda um algo a mais do síndico, né? A gente está falando já de um síndico que realmente está procurando aperfeiçoamento ou até mesmo entender essa questão. Então, assim, o síndico ele precisa, num primeiro momento, imaginando que ele acabou de assumir o cargo de síndico, entender o ambiente, né? Entender o ambiente, entender as pessoas, o que está acontecendo, os pontos delicados, os problemas rotineiros do condomínio, quem é quem. Então isso já vai permitir, de início, com que ele faça uma triagem, com que ele faça uma certa investigação e uma compreensão emocional, né, dessas pessoas. Em quais momentos, como por exemplo, nas grandes a maioria das situações mais delicadas são nas Assembleias Gerais, né? Saber com quem está lidando, né? Saber com quem está lidando. Então, muitas vezes o síndico consegue quebrar um pouco das resistências das outras pessoas, fazendo com que elas participem muito mais do que o síndico. Pessoal, tem esse determinado tema, mas eu não faço ideia como resolver, eu tenho aqui uma ideia, eu quero saber de vocês uma opinião. Então, muitas vezes o que a gente percebe é que os síndicos, ou melhor, os condôminos, eles têm muita necessidade de falar e participar, e muitas vezes isso é tolhido deles. E aí começa a criar muitas vezes uma situação de raiva. Então, uma solução, eventualmente, é fazer esse teste de deixá-los falar mais, e naturalmente você consegue perceber e direcionar por uma certa solução, por uma certa conclusão, ou muitas vezes talvez não é o momento de se decidir aquele assunto colocado em pauta. Vamos passar adiante. Isso aconteceu inclusive no meu condomínio. Vou citar um dos exemplos, né? Tínhamos várias situações lá de investimento, né? Piscina aquecida, um filtro bem interessante para purificar a água, a ampliação lá de uma área de cobertura e por aí vai. Quando chegou no tópico piscina aquecida, o síndico não estava tão municiado documentalmente, mas antes mesmo dele começar a falar, já começou a ter vários debates entre os condôminos, a gerar vários questionamentos, sem ele mesmo apresentar o assunto. Então já criou uma polêmica, já se percebeu imediatamente opiniões contraditórias, até teve uma situação ali que um ou outro começou a se exaltar, sem apresentar os outros. Então, como a pauta era muito extensa, pessoal, diante disso, a gente nem tocou no assunto, mas eu observo aí que a gente vai... E não bote a culpa nos outros, né? O síndico pode falar, eu preciso trazer mais informações, eu pensei que eu ia consegui-las até essa data, não consegui. A melhor coisa que nós temos a fazer é transplantar para uma próxima Assembleia Geral. Pronto, você evita, porque muitas vezes você tem um síndico que insiste, temos que decidir agora. Não, eu vou ter que tentar convencer você ainda hoje. Então você cria uma situação de estresse e aí o resultado vai ser cada vez mais conflituoso e sinceramente, o síndico ele acaba não tendo sucesso nessa relação interpessoal. Causam frustrações, né? Frustrações, sem dúvida. Muito bom, doutor. Quero te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente, né? A gente tem vários assuntos aí para o pessoal acompanhar. Falamos sobre compliance, falamos sobre stalking, então tem vários assuntos aí para os síndicos que estarem na frente aí, antenados, e também manter a gestão em segurança. Doutor, muito obrigado. Obrigado também e até a próxima. Até mais. Não esqueça de deixar aquele like pra gente e seguir também nas redes sociais e o portal do Condomeeting aí com conteúdos exclusivos para vocês. Até mais.